Olá, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Vanessa e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de administração florestal. Então, nessa segunda parte da matéria, a gente vai falar das funções dos empreendimentos propriamente dito, ou seja, daquela ideia que o File construiu lá atrás. Hoje a gente vai começar falando pela função de produção. Mas como assim, professora? A gente pode dizer que os empreendimentos eles são formados por sistemas, né? E a gente viu, né, que hoje em dia, claro, hoje tudo isso está interligado entre si e para fazer a gestão de todos esses sistemas, a nossa organização e direção, ela precisa estar conectada. Por isso que eu coloquei aqui a fotinha para vocês. Então a gente fala que os sistemas principais, é claro que cada empreendimento tem as suas peculiaridades e isso pode mudar, né, de um empreendimento para o outro. Mas de uma forma bem básica, que é o que a gente vai discutir nas próximas 5 aulas, a gente vai falar da produção, do financeiro, das vendas que está associada ao marketing, dos recursos humanos e da parte socioambiental, que são as interações externas, ou seja, as interações com os stakeholders, que a gente vai falar no final, porque essa questão socioambiental é algo que acaba sendo de grande visibilidade nos empreendimentos florestais. E, inclusive, até uma questão que os próprios empreendimentos, por exemplo, de consultoria, eles vão utilizar como parte das suas cartas de serviços. Então, vamos lá? A gente fala, né, na administração que essas são as funções administrativas do empreendimento. Então, é como se fosse aquela divisão departamental que o Weil trouxe para a gente lá atrás. Então, é a forma com que a empresa se organiza, se divide, né? Então, a gente voltando nos elementos da administração, a forma como ela é organizada. E às vezes fica muito mais fácil você dividir por sistemas para poder gerir, para poder administrar melhor. Mas é claro que essas informações elas têm que ser conjuntas, sistêmicas, lembra? Um departamento tem que informar o outro, né, das informações que cada um é responsável. Então, esses departamentos eles não podem agir individualmente, senão não funciona como um sistema, tá certo? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da função de produção, o que é exatamente essa função de produção, propriamente dito, e que tipo de ferramentas que a gente tem que pode nos auxiliar. Então, gente, durante essas aulas eu estou falando sempre de uma forma genérica, tá? É claro que alguns detalhes eles vão ser específicos daquela empresa, né? Ou ela vai ter uma ideia, um planejamento que se aplique de uma forma diferente do que eu estou falando aqui na aula, que é mais para dar o quê? Uma noção para vocês de como que isso pode ser melhorado ou que pode ser implementado, principalmente para vocês iniciarem o trabalho de vocês. Então, a função de produção, ela está, é claro, diretamente relacionada ao produto ou serviço que aquela empresa está oferecendo. Seja essa empresa pública ou privada, seja essa empresa lucrativa ou não lucrativa. Ela tem o quê? Um objetivo, né, que é o seu produto ou seu serviço, que a gente viu lá em economia, né, que é criar um bem, um serviço que atenda a alguma necessidade da sociedade, né, que gere utilidade. Então, lembra daquele conceito lá de economia? Então, o que a gente vem agora é falar um pouco da gestão lá da função de produção. Lembra que a gente conversou sobre os fatores de produção? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente melhora, então, a nossa gestão de produção? Então, o sistema de produção ele é um conjunto de elementos. Então, já estava adiantando para vocês. Se a gente lembrar lá, né, de economia, né, a função de produção, matematicamente falando, ela era uma função em prol dos seus fatores de produção. Então, como que os fatores de produção eles influenciavam a sua produção final? Então, é justamente aqui. A gente precisa gerir como que vai ser esses elementos, né? Com todos os processos que são responsáveis para você chegar no seu produto final ou no seu serviço final. E a gente sabe que esses elementos eles estão o tempo todo interligados para a gente poder alcançar o nosso objetivo, que é produzir, que é entregar para o cliente aquele produto, né? Aquele bem, que é o objetivo daquele empreendimento. Então, para ser bem sucedida, a gente fala que a organização ela precisa ter uma elevada excelência operacional. Então, esse é um termo bastante utilizado, né, dentro dos processos operacionais. Eu quero um processo que ele seja
de excelência operacional. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Excelência operacional, de uma forma bem simples, significa simplesmente fazer todas as coisas que devem ou que precisam ser realizadas lá na organização e fazer tudo bem feito para que você não precisa fazer retrabalho. Então, é você acertar, na sua metodologia, é um processo produtivo sem falhas, vamos dizer assim. Processo produtivo sem falhas. Nesse sentido, eu preciso unir produtividade e qualidade. Então, tudo que a gente estudou lá atrás, aqueles conceitos históricos que veio, todas aquelas teorias administrativas que foram ao longo do tempo sendo estudadas e implementadas dentro dos empreendimentos, a ideia sempre é trazer essa excelência operacional. Então, ao longo dos anos 80, a gente viu crescer também o conceito da gestão da qualidade na maior parte dos empreendimentos e vem se buscando isso. Excelência operacional, então, é sinônimo de produtividade mais qualidade. Dentro dos empreendimentos, mais industriais principalmente, a gente chama essa função de produção dentro da empresa de administração de produção. É muito comum chamar de AP, que é uma área da empresa, que vai gerir os recursos físicos e materiais para poder produzir os bens e serviços. Então, que é justamente que vai gerir os seus fatores de produção. Todos eles que são responsáveis para chegar, então, no final, para entregar o produto acabado conforme as características que eu planejei. Então, nesse sentido, a AP ela tem que atender dois objetivos básicos e que a gente viu também lá nas teorias, A gente precisa unir eficiência e eficácia. O que é eficiência? Eu conseguir utilizar adequadamente os recursos empresariais, ou seja, os meus métodos de trabalho. Já a eficácia, ela está ligada aos fins. Então, eu atingir os meus objetivos e as minhas metas, da empresa. Então, gente, sempre eu vou passar por aquele processo, dos elementos lá administrativos. Eu preciso ter todo o meu planejamento até para mim entender quais são os meus objetivos, as minhas metas e qual é a minha metodologia de trabalho. Então, sem antes eu passar, pelo processo que a gente conversou anteriormente, eu não consigo entrar dentro da função de produção. É super importante o processo inicial de planejamento, organização, direção e controle, para que isso seja o quê? Juntamente, vá de encontro, então, ao estabelecimento da sua função de produção. É claro que a AP ela é contínua. A gente vai fazer um planejamento e isso vai gerar, como vocês viram, o planejamento estratégico da empresa, o planejamento tático e operacional, que é contínuo também. Então, eu vou estar sempre revisando os meus processos produtivos. A gente fala que a AP, para melhorar a eficiência, ela tem que atender dois pontos básicos, que é a racionalização e a produtividade. O que seria isso? A racionalização, então, é a técnica que eu vou procurar os métodos e processos mais adequados ao meu trabalho. Então, eu vou procurar quem são os profissionais mais adequados, que tipo de experiência, que tipo de profissional que eu quero trabalhar. Lembra lá, a gente vai falar isso na próxima aula, mas lembra quando a gente falou de direção? A gente também vai verificar os equipamentos que são mais adequados, que são mais eficientes em diversos aspectos. Então, a gente vai tentar que a nossa metodologia ela consiga o quê? Me dar a mesma produtividade com o menor custo operacional, o menor custo econômico. Então, aquela ideia também que a gente conversou em economia, lá da eficiência técnica e da eficiência econômica. E também da produtividade, que é a relação ótima entre os seus insumos e os seus resultados, entre seus custos e seus benefícios. Então, você quer o quê? Maior produtividade dentro de um determinado período de tempo. Muitas vezes a produtividade ela vai estar diretamente relacionada com os seus trabalhadores, o que a gente chama hoje com os seus colaboradores. E aí, por isso que é importante a gente estudar também a gestão de pessoas, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Mas muitas vezes a sua produtividade, ela está direcionada ao quê? Ao seu maquinário, ou como que você ajusta o seu maquinário. Então, existem fatores que são importantes de você entender lá dos seus pontos de controle, o que faz com que você tenha ganhos de produtividade. E isso varia de segmento para segmento, de tipo de indústria para tipo de indústria. Então, não tem como eu falar para vocês que existe uma receita básica para melhoria de produtividade,
porque cada empreendimento vai ter os seus indicadores de desempenho. Mas gravem o quê? Que para mim ter uma boa função de AP, eu preciso estar sempre de olho da racionalização e da produtividade, tá? Isso eu vou ter que estar sempre acompanhando. Bom, essa AP ela pode ser dividida, né, dentro da empresa em outros segmentos. E é claro que isso é mais comum em indústrias, tá? Em grandes indústrias. E aí eu começo a segmentar para poder facilitar até a conexão do meu próprio sistema. Então, se vocês olharem, né, nas literaturas, ou até se você olhar dentro de uma grande empresa, você vai ver que existem esses subsistemas, vamos dizer assim, como o próprio desenvolvimento de produtos, a engenharia industrial, planejamento e controle da produção, que é bem operacional, né, ligado ali ao dia a dia operacional, a produção, manufatura ou operações, então esse acompanhamento, a gestão de materiais, né, o que eu preciso da minha matéria-prima, o controle de qualidade, que sempre está presente na maior parte das indústrias, e a parte de manutenção, principalmente porque eu tenho vários equipamentos e isso também faz parte lá da minha racionalização. Então, eu manter os meus equipamentos funcionando bem é primordial para que eu tenha também uma boa produtividade. Então, pode ser que vocês encontrem, né, onde vocês forem trabalhar ou quando vocês estiverem observando, principalmente nas indústrias, uma maior divisão dentro da administração de produção. Tá? Isso é claro, quanto maior o número de produtos, quanto maior a complexidade desses produtos, né? Isso vai variar, então. Pode ser que eu tenha esses subsistemas ou não, pode ser que seja diminuindo entre, né, o planejamento e controle, e aí eu tenho quem faz a gestão de materiais e o controle de qualidade. Posso ter o quê? Uma menor divisão desses subsistemas. Isso vai variar da escala, principalmente da indústria. Tá certo? Bom, e aí como que eu faço para implantar o meu sistema de produção? Então, o primeiro passo para você implantar é você entender qual que é o funcionamento, né? Como que vai funcionar o seu sistema produtivo. Então, você precisa primeiro montar os seus processos. É claro, pensar que é interessante que você automatize o máximo de coisas que é possível para ganhar tempo, para poder melhorar a produtividade. Você precisa definir metas, porque você tem que acompanhar resultado. Então, qual que é a sua meta diária de produção, sua meta semanal, sua meta mensal? Isso faz parte do seu plano operacional. E aí sim você definir os indicadores de desempenho, que são seus pontos de controle de avaliação. E aí, como eu falei para vocês, isso é muito específico de cada empreendimento. Isso tem que ser implantado individualmente. É claro que existem algumas referências, algumas biografias que vão poder te ajudar que tipo de indicador que eu tenho, mas isso é bastante variável, tá? Então, existem algumas ferramentas das quais vocês já conhecem, que vocês viram principalmente na matéria de gestão da qualidade, ou que vocês ainda vão ver, que nos ajuda nessa construção da função de produção. Então, como eu falei antes, primeira parte é montar o processo. Então, nos ajuda muito o fluxograma, os diagramas de Chicago 6M, o próprio 5W2H, para que eu chegue na minha padronização e eu chegue no quê? No meu procedimento operacional padrão, que a gente conversou um pouco lá quando a gente estava falando sobre controle. Então, o fluxograma vocês já conhecem, né? Já viram isso. Então, você vai montar, né, todas as etapas que serão necessárias para serem realizadas até que você chegue efetivamente, né, para entregar o seu produto pronto. Então, aqui só como exemplo, né, um fluxograma bem simples, é um fluxograma nem que está no formato corretinho, mas só para vocês entenderem que ele traz, então, aqui, né, todo o processo para chegar na fabricação do papel. Então, que eu vou ter que a madeira, vou ter que passar pelo descascamento, a picagem, peneiramento, estocagem, vou ter que passar pelo cozimento, lavagem, depuração, branqueamento, refinação, para aí sim eu chegar ao que? Na celulose. Então, eu tenho que uma série de etapas. Em cada etapa dessa, eu posso criar um fluxograma específico para cada uma delas. Mas a gente monta o fluxograma macro e depois vai destrinchando isso. E você vê também que já tem alguns pontos aqui que indicam, né, onde tem alguns pontos de controle ou algumas outras etapas.
Então, essa que é a ideia do fluxograma, te dá uma visualização muito mais fácil de quais são as etapas, quais são os segmentos que precisam ocorrer dentro do seu processo produtivo. Um outro exemplo, né, até que tem a mesma função do fluxograma, é o diagrama sequencial, só que ele é colocado de uma forma diferente. Então, você também tem as etapas, né? Então, aqui é um diagrama sequencial para a produção de mudas. Então, você vai ali nas etapas, né? Eu preciso escolher a semente adequada, fazer o semeio, controlar pragas e doença, desbastar, né? Fazer manutenção, selecionar, rustificar e expedir. Então, são todas as etapas. Dentro de cada uma dessas etapas, eu posso destrinchar elas, como que elas devem ser feitas e criar um próprio procedimento operacional padrão para cada uma delas, com os seus pontos de controle e como ela deve ser realizada. Então, é interessante você ter esse macro, que aí você, do macro, você vai para o micro, observando cada uma das etapas dentro do seu processo produtivo. E aí a gente tem alguns tipos de modelos de produção, até para a gente entender, como eu falei para vocês, os empreendimentos eles são diferentes. Então, um empreendimento, né, que produz um produto é diferente de uma empresa que presta serviços, por exemplo. Então, o que você vai entregar é diferente. Então, com isso, a gente tem alguns modelos de produção. É claro, eu vou apresentar para vocês 3 modelos básicos, mas existem atualmente outros modelos e está aberto aí para a criatividade. É mais para vocês entenderem um pouco a diferença, né, de um segmento para outro ou até para o segmento que vocês estão querendo ingressar. Porque existem tipos de produtos ou de serviços que precisam de estoques, outros não. Então, isso vai variar conforme o seu modelo de produção. O primeiro modelo de produção que eu vou apresentar para vocês é a produção sobre encomenda. Então, eu só começo a minha produção quando eu recebo uma encomenda. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma relação das matérias-primas que são necessárias. Eu tenho uma relação de mão de obra que eu vou precisar e como que acontece o meu processo produtivo. Eu tenho tudo isso esquematizado. Só que eu ofereço, vamos dizer assim, diferentes produtos ou serviços para o mercado. Aí, quando eu recebo o pedido, que eu vou a partir então dessas informações que eu já tenho, eu vou fazer então um orçamento preliminar. Então, por exemplo, isso acontece principalmente nas empresas de consultoria. Então, você tem lá a sua carta de serviços, né, com tudo que você pode realizar. Então, uma empresa de consultoria ambiental ou florestal. Aí, o que você faz? Eu faço eu faço mapeamento. O que mais? Você faz controle de praga, né? Você faz o que? Inventário para supressão, inventário para plano de manejo, que tipo de atividades? Então, é uma gama de atividades. E é isso, claro, ele varia do tamanho da área. A gente sabe muito bem isso. Para realizar um inventário, né, ele pode demorar, vamos dizer assim, uma semana ou um ano, depende do tamanho da área que você está avaliando e o tipo de inventário, para que finalidade é aquele inventário. Então, com isso, você vai fazer esse orçamento preliminar para passar para o seu cliente. Então, ele funciona sobre encomenda, então conforme, né, a necessidade do cliente. Mas é claro que precisa existir já um padrão da sua relação de mão de obra e matéria-prima para que você consiga precificar. Porque senão o cliente vai vir pedir um serviço para você, se você não consegue precificar, fica muito difícil atendê-lo. Então, por isso que a carta de serviços, definindo exatamente o que você pode prestar como serviços, é muito importante para direcionar um cliente e também para direcionar a sua precificação, que a gente vai falar principalmente na aula de marketing, tá? Então, o que acontece? Nesse sistema de produção sobre encomenda, a gente não tem uma produção contínua, né? Então, eu não preciso ter também um grande almoxerifado para matérias-primas, né? E nem um depósito tão grande de produtos acabados. Quando eu falo em produtos, por exemplo, a produção de móveis, né? Sobre móveis planejados, por exemplo. Normalmente você vai numa loja que é pequena, uma sala, e você, em conjunto, né, com a pessoa que está te atendendo, você faz o planejamento, né? Eu quero um móvel planejado para minha cozinha. Então, ele vai simulando lá no computador tudo que ele precisa. Depois, é claro, ele vai precisar ir na sua casa para tirar todas as medidas e aí, então, fazer isso. Então, ele pode ter um galpão separado onde ele tem tudo isso, mas ele não precisa manter uma quantidade muito grande de matéria-prima, porque conforme ele vai recebendo os pedidos,
ele vai então comprando essas matérias-primas, tá? Então, e aí conforme ele já termina o produto, ele já entrega para o cliente, não tendo necessidade de ter uma área muito grande para estoque. Então, essa é a diferença, são as características da produção sobre encomenda. Eu tenho que saber tudo, o que eu vou precisar, aonde eu vou comprar e quanto tempo eu gasto para fazer aquele produto. Mas eu não preciso ter nada estocado dentro da minha empresa. Tá certo? Nada assim, né? Preciso ter um volume pequeno, né? Conforme vai entrando as encomendas, né? Conforme os pedidos vão chegando. O segundo tipo de produção é a produção em lotes. Então, é um tipo de produto, vamos dizer assim, um tipo de produto por vez. Então, é como se a fábrica, né, eu tenho os mesmos equipamentos, a mesma mão de obra, a mesma força de trabalho, só que eu tenho lotes de produtos por vez. Então, vamos pensar aqui, né, móveis de MDF, né, pensa que uma empresa de móveis e ela fabrica guarda-roupas, ela fabrica armários para cozinha, ela fabrica, né, mobiliários de quarto como um todo, mas são diferentes. E aí também ela tem o que? Tonalidades, né, diferente dessas madeiras, né, por mais que é adesivada, mas vamos dizer assim. Então ela coloca o que? Uma quantidade X de um modelo para ser fabricado. Aí depois ela muda, né, o layout dentro lá do seu processo produtivo para produzir o que? Outro tipo de móvel. Então ela não fica produzindo, vamos dizer assim, tudo, eu vou fazer um guarda-roupa agora, vou fazer um criado agora para ir cortando as peças. Não, ela vai produzir um tipo de modelo por vez, conforme o que? As especificações que eu vou colocar lá para o maquinário ele executar, né, em conjunto com a minha mão de obra. Então, eu posso dizer que é uma produção em lotes. Cada lote, a máquina ela pode ser rearranjada, entendeu? Então, quer dizer, eu vou trabalhar com um determinado produto por um tempo, então vai ter esse arranjo. Aí eu vou mudar, vou ter outro produto, então eu vou ter que mudar o layout. Pode ser que isso aconteça. Isso nem sempre acontece, né? Às vezes é mais uma coisa, vamos dizer assim, computacional. Uma outra característica, uma outra produção em lotes, né, da nossa área é principalmente a produção de viveiros de nativas. Então, o que acontece? Você tem a frutificação das espécies, elas variam ao longo do ano. Então, ou seja, você vai ter disponibilidade de sementes variadas. Então, em cada época do ano, você vai conseguir produzir uma determinada espécie. Então, a gente pode dizer também que é uma produção em lotes, ok? Em função, é claro, das características botânicas que a gente tem, das diferentes tipos de espécies que a gente produz, principalmente para reflorestamento, né? Ligado à restauração, à conservação florestal. Tá bom? Então, a gente tem, nesse caso, a gente começa a ter, sim, a necessidade de estocar produto, né? E a gente começa a ter a necessidade de um plano de produção mais atualizado, principalmente um plano de produção para cada lote. Então, a empresa ela produz essa quantidade limitada de cada tipo de produto, né? Então, cada lote ele é dimensionado para determinado volume de vendas, né? Então, eu determino a unidade, quantas unidades eu vou fazer em cada lote, e aí, terminando aquele lote, a empresa inicia outro lote. O terceiro modelo de produção, né, o modelo de produção contínua, que é um modelo de produção industrial mais comum. Então, eu faço um tipo de produto e aí as operações elas são executadas sem interrupção ou de mudança, né, o mesmo produto durante um longo período. E aí é uma produção contínua que ela facilita muito mais o planejamento. Então, por exemplo, o planejamento, o fluxograma que eu apresentei para vocês da produção de celulose, a produção de celulose, normalmente ela é contínua, né? Então, a empresa, ela trabalha, né, ou com polpa de celulose, vamos dizer assim, de fibra curta ou de fibra longa, e aí ela tem aquela produção contínua, né, até chegar no final na polpa branqueada, né? Depois, é claro que eu vou para produção de papel, que isso muda um pouco, mas aquilo é contínuo. Quando ela é contínua, né, então eu tenho máquinas e ferramentas mais especializadas, e elas ficam de forma sequencial sem alteração de layout. Então, eu não mexo no meu fluxograma produtivo. Então, eu permita que eu divida as operações
com a quantidade mais exata de trabalho, eu costumo reduzir despesas, economia de custo e facilita muito mais as minhas ações corretivas e verificação de rendimento, porque eu estou fazendo uma coisa só, então meus pontos de controle são mais fáceis de serem avaliados, meus indicadores de serem verificados, de serem quantificados. E eu acabo tendo um planejamento muito mais detalhado, né, da produção como um todo. Então eu tenho características que são melhores, né, ou piores, mas assim, são características específicas de cada tipo de produção e que influencia na entrega do seu produto final. Então eu tenho um plano de produção feito que é antecipado, eu vou produzir determinado período sem modificações ao longo de um tempo e o ritmo de produção normalmente é muito mais acelerado. São indústrias que inclusive funcionam às vezes sem interrupção, em vários turnos. Então a gente chama isso de um sistema de produção contínua. Então aqui é só para vocês verem a diferença, né? E a gente pode ter também variação, a gente pode ter empresas que têm um pouco da mescla de cada um desses. Então se a gente pensar numa empresa produtora de biscoitos, né? Vamos pensar assim, não sei se vocês já viram, quando vocês leem a embalagem, então tá escrito assim, este produto ele pode conter resquícios de lactose, resquícios de glúten, resquícios de aveia, alguma coisa assim, como se pode conter. Por quê? Porque vamos dizer assim, o meu local de produção, né, de mistura ou da forma que essa massa desse biscoito ela é produzida, ela é a mesma. Então eu troco um tipo de biscoito para o outro. Se vocês for pensar, então, uma empresa como a Piraquê, ela tem uma grande quantidade de diferentes produtos com a mesma finalidade. Então, é por isso que pode apresentar. Então, ela tem uma produção contínua, mas que mescla um pouquinho com uma produção em lotes. Entendeu? Então, pode acontecer isso, não ser exatamente delineado dessa forma. Como te falei, isso aqui é uma forma genérica, né, teórica de apresentar para vocês o tipo de produção. O que eu quero que vocês entendam que a forma de produção ela vai influenciar o seu layout produtivo. Então ela vai influenciar se você precisa ter um maquinário bem arranjado ou não, se você precisa ter um alto grau de padronização, se você precisa ter estoque ou não, entendeu? Então assim, se você precisa ter um planejamento prévio muito bem delineado ou não. Então, quer dizer, tudo isso vai influenciar e aí cada tipo, né, vocês podem ver aqui, cada tipo de produção, ela tem um pouco essa variação, tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, mas existem outros formatos também e isso também, ele se mistura um pouco nos empreendimentos, por isso que é muito importante você conhecer qual é o processo produtivo daquele empreendimento, qual é o fluxograma daquele empreendimento, ele vai variar, tá bom, gente? Tenham sempre isso em mente, né? Uma empresa é diferente da outra. E aí o planejamento e controle da produção, ele é extremamente importante justamente para isso. Eu preciso ter um projeto de produção, né? Vamos dizer assim, o planejamento, como que isso vai funcionar, para que eu possa então coletar essas informações e aí planejar a minha produção. Consequentemente, eu vou ter o meu plano de produção ou plano mestre, né, que vai direcionar o meu plano operacional, vamos dizer assim, para mim me programar para atender a quantidade planejada e eu vou executar e controlar essa produção. Eu tenho que estar sempre controlando, tá certo? Então, para mim, então, eu tenho que produzir 100 unidades por dia. Como que eu garanto que eu vou produzir 100 unidades que estejam aqui dentro do meu controle de qualidade? Bom, a gente fala que a função de produção, a AP, dentro dela também, você tem a tecnologia de produção, né, que ela pode estar mais ou menos avançada, inclusive pode existir dentro da AP um sistema de pesquisa, né, de pesquisa para melhoria de tecnologia de produção. Então, isso também pode ter dentro do empreendimento. Outra coisa é que a AP ela precisa saber muito bem qual é a capacidade instalada e a capacidade produtiva dela, para ela fomentar todo o planejamento e o controle de produção. Então, isso é muito importante que ela tenha esses dados muito bem fundamentados e que ela administre os seus materiais todos, né, ou sua matéria-prima. Então, essas matérias-primas elas precisam estar com boa qualidade
para que todo o seu processo produtivo ele funcione muito bem. Então, essas são alguns gargalos dentro da AP que fazem parte para você ter um check-up mais preciso. É importante você ter essas informações muito bem claras, né, dentro do seu planejamento. E aí, que tipo de ferramentas pode me ajudar no dia a dia da gestão de produção? Então, é claro, você fez seu planejamento todo, iniciou, o que pode te ajudar? Então, eu vou apresentar para vocês 5 ferramentas de uma forma rápida, tá? Não vou me delongar aqui. E aí, eu deixei alguns materiais mais detalhados para vocês lá no Siga, se vocês tiverem interesse. Mas só para vocês terem uma ideia que a gente pode o quê? Ter algumas ferramentas que vão contribuir para o sucesso do gestor. Então, uma ferramenta que é bastante usada hoje em dia, bastante conhecida, é o Justime, que é uma ferramenta que foi criada pela Toyota, chama-se, a gente conhece ela também como Sistema Toyota de Produção. Então, a ideia é atender a demanda com qualidade, mas sem desperdícios. Então, eles têm todos os processos de atendimento altamente padronizados. Né? Para quê? Porque eles querem diminuir estoque para poder atender a demanda dos clientes. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da Toyota, eu tenho, né, um carro que é da Toyota, sempre que eu vou fazer revisão, eles têm de pronta entrega os itens que são mais comuns numa revisão de um carro, né, a troca de óleo, então a troca, né, do filtro de ar-condicionado, entre outros itens que são itens muito corriqueiros, então isso existe um estoque. Se por acaso ele faz a revisão do seu carro e ele encontra algum problema que não é uma coisa corriqueira, ele vai te informar para que ele peça essa peça, né? Vamos dizer assim, para que ele faça o agendamento dessa peça, porque ele não tem estoque. Então ela funciona assim, aí você faz um novo agendamento para então fazer aquela troca. Então eles não têm ali um estoque muito grande, porque existem peças que não saem toda hora, então não faz sentido que você mantenha isso no seu estoque. Só que para que você tenha esse tipo de entendimento do que precisa ou do que não precisa, você precisa conhecer muito bem o seu processo produtivo e você precisa ter tudo muito bem padronizado. Então, quer dizer, a ideia da Toyota é realmente diminuir, né, os estoques dela para aumentar a eficiência do sistema, e a ideia é que você fica concentrada na agilidade. E é claro também que você precisa ter uns fornecedores muito bem conectados, né? Porque se você não tem aquela peça, mas quantos dias ela leva para chegar? Então essa resposta também você tem que ter da onde que você compra. Então ele também tem que ter uma central de fornecedores. A desvantagem é que você não pode aplicar isso em indústrias com pouca previsibilidade. Então se você não tem se você não tem previsibilidade do que você necessita, né, de qual que é a sua demanda de matéria-prima, fica mais difícil. E se seu mercado também tem muita oscilação, fica mais difícil de você prever o que você vai deixar no estoque ou não. Outro ponto negativo é que ele só funciona bem quando uma empresa trabalha com poucos fornecedores, que é o que eu estava falando para você anteriormente. Então você precisa ter os fornecedores bem alinhados também. Outra ferramenta que também faz parte, né, do Just Time, desse sistema de produção, é o Kanban. O Kanban é um método visual de gerenciamento. Então, esse processo ele facilitou o trabalho em equipe e muitas vezes também a visualização disso. Então, do que cada um tem que fazer. É uma metodologia muito simples, tá? Que ela propõe a utilização de cartões, né, ou de um quadro ou de post-it, para indicar o acompanhamento de uma forma visual, que facilite até as pessoas olharem, já foi feito isso, não foi? Então é um quadro de tarefas, tá? Nada mais do que isso. Você vai criar um quadro de tarefas que tem isso, a fazer, fazendo e feito. Nada demais. Então eu vi isso também nos processos de revisão lá da Toyota, que eu fui. Ele tem um quadro que fica até no cliente, que ele colocava, né, vamos dizer, as especificações do seu carro, a fazer. Aí fazendo e feito. Aí a pessoa pegava para fazer os custos. Então esse quadro, ele ajuda principalmente quando você trabalha em equipe com várias pessoas e cada um faz uma coisa. E aí você vai, então, de forma visual, ele facilita essa interação entre as equipes, tá? Super simples e vocês podem, inclusive, implementar isso, né, no seu trabalho em equipe, tá bom? Outra metodologia que também vem do Japão, então vocês estão vendo que muita coisa ela vem também
muito dos processos de gestão da qualidade, que é o 5S. O 5S não necessariamente ele é um processo de implementação. Ele pode ser feito até quando como uma forma de organizar a casa, né? Uma forma de eu olhar e ver o que precisa ser melhorado. Então, ele, como vocês devem ver, né, no sistema de gestão da qualidade, ele precisa do comprometimento da alta administração, eu vou precisar que toda a equipe seja treinada, eu preciso da participação de todos, né? E a ideia é de estabelecer metas individuais e coletivas, e eu preciso ir avaliando, então, esses resultados. Então, a ideia, né, da utilização, verificar o que é útil, se não é útil eu vou fazer uma limpeza, depois eu preciso, quer dizer, se ele é útil, né, eu vou me organizar, eu vou limpar, vou manter aquilo tudo organizado e limpo, e para isso eu tenho que ter disciplina. Então essa que é a ideia dos 5 S's, né, para otimizar o trabalho. 5 S's ele é muito utilizado também quando eu quero ter uma agregação com a equipe, né? Quando, vamos supor, você tem trabalhos individuais muito bons, mas o seu trabalho em equipe não está funcionando muito bem. Então, você junta todo mundo para implementar o 5S e você acaba tendo um bom engajamento, porque você precisa de todos para manter a harmonia do local. Certo? Uma ferramenta mais recente, né, e que está sendo muito conhecida é o GTD, né, a arte de fazer acontecer, Get Things Done. Então, não é nada assim, vamos dizer assim, muito difícil, né? Uma metodologia que foi criada pelo David Allen, que a ideia é basicamente você organizar o que está na tua cabeça, tá? Que a gente às vezes deixa isso muito ali só no pensamento, né? Então, é você tirar da cabeça todas as ideias ou lembranças ou coisas que você tem que fazer e para colocar, né, escrever num lugar mais confiável para você poder esclarecer, se organizar, verificar o que precisa ser feito, né, como prioridade e o que não precisa. Então, aqui tem uma figura, né, que mostra aqui, eles falam que é o caminho da produtividade. Então, a primeira coisa, você anota tudo, né, que deve ser feito, e aí você se pergunta, né, o que é isso? Isso precisa de uma ação imediata? Não, isso não precisa de uma ação. Eu vou precisar fazer isso? Se eu não vou precisar, vai pro lixo. Eu vou precisar fazer, mas não agora. Eu vou precisar, né, ter uma certa prioridade, mas eu não posso fazer nesse momento. Agora, demanda uma ação. Eu vou fazer quando? Dura menos de 2 minutos? É uma coisa rápida? Então, eu preciso mandar um e-mail para fulano. É rápido? Faz agora. Você está lembrando. Se não, você deixa. Depende de outras pessoas? Não, depende só de você. Então, tá bom. Anota ou delega quem deve fazer aquilo. Tem um momento determinado? Então, é uma coisa agendada ou não? Precisa ser feito assim que possível? Então, é isso. Aí você vai agendando. Então, nada mais é do que você fazer um planejamento do seu tempo, que foi o que a gente discutiu na nossa primeira aula, né? E hoje ele tem um nome bonito, né? Que é o GTD, tá bom? Vocês vão ver bastante isso, principalmente se vocês fazerem fazer em estágios em grandes empresas. Outra coisa, então, é o BPM, que o BPM é o gerenciamento do processo de negócio, o manejo do processo de negócio. Na verdade, é a implementação da sistematização da sua produção, né? De um programa que vai ajudar você a gerir a sua produção, que ele vai facilitar, organizar e automatizar os processos. Então, você vai mapear os processos, padronizar para que você obtenha melhoria dos processos, otimização, você verifique como que anda o fluxo de processos, aí você entra com as suas políticas internas e você utiliza, então, uma tecnologia de informação. Nada mais é do que você pegar o pessoal lá, né, de sistemas de informação e pedir para eles automatizar o seu processo produtivo. E aí, o que acontece? Você começa a ter esse layout. Então, você passa a ter todo o processo, né, de uma determinada atividade e você cadastra todas as pessoas que elas são responsáveis. Então, as pessoas também vão dando ok. Né? Então, isso foi feito? Sim, não? Manda, direciona para a pessoa, não direciona? Tem que marcar com alguém, qual que é a data. Então, o que a gente viu lá no GTD, na verdade, também é um pouco do BPM, no sentido de que você organiza e você coloca aqui as pessoas e conforme as pessoas vão dando ok no sistema, você consegue acompanhar o fluxo produtivo. Então, a ideia é minimizar os erros humanos, justamente para que eu não esqueça o que eu tenho que fazer, eu padronizar e monitorar o fluxo de trabalho, reduzir a sobreposição de tarefas, reduzir os custos, porque eu estou minimizando os erros,
e facilitar o controle dos seus indicadores, dos seus colaboradores e que você tenha mais clareza nos seus processos produtivos. Mas é claro, eu só consigo implementar os meus sistemas, né, implementar um BPM, que não é nada demais, mas é claro que eu vou precisar dos profissionais de TI para eles poderem atender as necessidades do meu empreendimento, se eu conhecer muito bem meu processo produtivo. Eu só consigo implementar um bom BPM se eu conhecer muito bem. Então, eu ir para aquelas partes anteriores, eu preciso construir o que é importante, e aí eu vou passar essas informações e eles vão criar um BPM conforme que as minhas necessidades. Tá certo? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, isso aqui de um pedido de compra, né? Então, como que funciona dentro da empresa. Então, gente, são processos automatizados que facilitam a nossa vida. Uma parte das empresas, ela contrata isso, né? Ela terceiriza. Então, se vocês forem pensar, o SIGA, ele é um BPM, né? Nosso, então, onde você tem lá os professores, as disciplinas, e que eu consigo disponibilizar material, informar, comunicar, notificar vocês. Então, foi um sistema comprado pela Universidade Rural para atender o nosso processo produtivo, tá certo? Se ele é bom ou não vou entrar aqui no mérito da questão, mas só para vocês terem uma visualização, então, do que seria um BPM de uma forma simplificada. Tá joia? Bom, gente, então, por hoje é isso. Dentro de função de produção eu vou ter, claro, muitas outras características, vou ter outras ferramentas e tudo mais, mas isso vocês vão aprendendo conforme as experiências de vocês. Quis passar para vocês de uma forma bem breve e bem genérica, pontos importantes a serem observados quando eu estiver elaborando o meu processo produtivo, certo? Então é isso, fico por aqui e até a próxima aula.